Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Deveis agora estar em condições de compreender o sentido e o objetivo destas palavras de Jesus. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Do ponto de vista da letra, essas palavras de que o Mestre se serviu, tirando uma conclusão da parábola e aplicando-a, não tiveram por objetivo estabelecer 2 classes, uma dos escolhidos, outra dos réprobos, pois que todos os trabalhadores, quer os primeiros, quer os últimos, têm que receber e receberão do pai de família o mesmo salário, sob a única condição de o haverem merecido igualmente uns e outros no fim do dia, e com a única diferença de que os últimos o ganharam em menos tempo do que os primeiros, porque em menos tempo do que estes adiantaram tanto quanto eles a obra do Mestre. Todos, pois, que foram chamados hão de ser escolhidos, mas entre os chamados há poucos escolhidos, porque muitos se atrasam ou perdem o tempo e não executam suas tarefas, sendo poucos os que trabalham com zelo e atividade na obra que o Mestre lhes propôs. Assim é que os últimos serão os primeiros, e que os primeiros serão os últimos. Assim é também que há muitos chamados e poucos escolhidos. Segundo o Espírito, estas palavras, de modo geral, se referem aos sentimentos íntimos que inspiram os atos e lhes dão valor real perante o Senhor, pelo amor, pela humildade, pelo desinteresse que demonstrem. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Os primeiros chamados ao conhecimento da verdadeira lei, que é a lei de justiça, amor e caridade pregada por Jesus aos homens, os primeiros colocados na senda da verdade serão os últimos a chegar ao fim, se em vez de seguirem a linha reta, enveredarem pelos caminhos tortuosos. O percurso então se tornará para eles longo, e a estrada que tomaram os reconduzirá ao ponto de partida. Ao contrário, os que, começando por último, caminharem sempre e ativamente para a frente, chegarão sem delongas ao fim. Os espíritos que, chamados a percorrer a estrada do progresso, ficarem de quando em quando estacionários, ou só avançarem lenta e negligentemente pela via das encarnações, das provações, esses formam o maior número, conquanto sejam dos primeiros chamados na ordem da criação, serão os últimos escolhidos, isto é, os últimos a chegar à perfeição moral. Contrariamente, os que tiverem caminhado constantemente com zelo e atividade, e esses são em menor número, serão escolhidos em primeiro lugar, ainda que sejam dos últimos na ordem da criação. Dos últimos, portanto, chamados, isto é, dos últimos a entrar na senda do progresso. Número 242. Pergunta: a parábola dos trabalhadores na vinha tem sido objeto de críticas, e para demonstrarem que é apócrifa, dizem: não é a justiça que preside à remuneração devida a cada um pelas suas obras, mas apenas o arbítrio do Senhor.
Verdade é que neste caso ele se contenta com pagar o mesmo salário aos trabalhadores, tanto da primeira como da última hora. Mas, de acordo com seu princípio, não me é lícito fazer o que quero, poderia igualmente dar 10 e 100 vezes mais aos últimos do que aos primeiros. Ora, quem ousaria sustentar que seja lícito governar com tal princípio qualquer sociedade, ainda que de escravos? Resposta: ignorantes, que nunca vedes senão a letra, ou que quando buscais o Espírito, tudo revestis do vosso. Procurais sempre e encontrareis a justiça nas obras de Deus. Procurai sempre e encontrareis a justiça nas palavras de Jesus. E se as quiserdes interpretar, não o façais com o vosso parte-pri, mas com a vossa consciência. A resposta a essa crítica da parábola já vos foi dada. Está em tudo quanto dissemos acerca do seu sentido e do seu objetivo. Perscrutem os que criticam a linguagem de que usava Jesus e os motivos que tinha para dela usar. Perscrutem o pensamento que o mestre ocultava sob o manto da parábola, sob o véu da letra, do ponto de vista da criação espiritual, considerada em espírito e verdade, da marcha do espírito na senda do progresso mediante as sucessivas encarnações, verão que não há arbítrio nem capricho, e sim justiça. Ainda uma vez, exemplificamos. Um espírito cuja primeira encarnação na Terra remonta a 1000 anos, só logrou até agora chegar à categoria dos habitantes da Nova Holanda. Um outro que revestiu o seu primeiro invólucro material há apenas 300 anos já pode ser classificado entre os lapônios. Não é claro que este último mereceu mais do que o outro que o precedeu na via das encarnações terrenas? Suponde que, em vez de avançar tão depressa, o segundo não haja progredido mais do que o bastante para viver entre os novos holandeses. Estarão ambos no mesmo grau de encarnação. Longe de haver motivo para se atacar a justiça do Senhor pela igualdade dos salários pagos aos dois, não haveria antes razão para se julgar que o último devera ser melhor remunerado? Admiti, porém, que o primeiro, com o tempo, alcançou um grau mais elevado, ao passo que o segundo fica um grau abaixo do daquele. Não será justo que ambos recebam a mesma recompensa, desde que o segundo trabalhou relativamente tanto quanto o primeiro? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.